Quem é que pode perdoar pecados? Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Depois do esforço dos amigos do paralítico para levá-lo à presença de Jesus, eles devem ter ficado decepcionados quando Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículo 5. E a paralisia? Jesus sabia da real necessidade daquele homem, o perdão dos pecados. Hoje, milhões de pessoas enchem as chamadas igrejas em busca de algo que não é prioridade. Procuram por curas, por prosperidade, sorte no amor, quando a necessidade é de salvação eterna. Você acha que só será possível saber se os seus pecados foram perdoados quando chegar o juízo final? O problema é que, se você chegar lá, não encontrará perdão, mas condenação. Aquele será um dia da lavratura da sentença dos perdidos. Ninguém sairá dali salvo. Os seus pecados precisam ser perdoados em vida, porque após a morte estão encerradas quaisquer chances de salvação. Mas seria possível ter os pecados perdoados ainda em vida? Ora, acaso não é o que acontece com esse paralítico aqui no capítulo 2 de Marcos? Se alguém perguntasse a ele o que ele iria fazer com seus pecados, ele podia muito bem dizer: que pecados? Acabei de ser perdoado, Jesus me perdoou. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos 2, de 6 a 7. A cena faz lembrar uma grávida em pé num ônibus em frente a um marmanjo sentado. Os marmanjos religiosos judeus não moveram uma palha, enquanto aqueles homens suavam para levar o paralítico a Jesus. Isto é o que você mais vê nas religiões: os seus líderes cuidando do conforto pessoal, enquanto Deus está agindo por meio de anônimos para levar pessoas a Cristo. Ao menos estes aqui têm razão numa coisa, esses fariseus. Eles reconhecem que perdoar pecados é um atributo divino, mas não dizem isso em voz alta. Eles raciocinavam em seu íntimo sem saber que Jesus estava grampeando seus pensamentos. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Isso está em Marcos capítulo 2, versículos 8 ao 12. Quando Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Isso está em Marcos 2, versículos 11 ao 12. Diante de tal demonstração de poder, alguém poderia achar que os incrédulos mestres da lei teriam decidido seguir a Jesus. Não é o que acontece. Muitos judeus que viram os milagres levantariam depois os seus punhos contra Jesus lá no final e gritariam: crucifica-o! Não queremos que este homem seja nosso rei. Como está em Marcos 15, 13 e Lucas 19, 14. As curas e sinais serviam para apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Deus sempre se manifestou em grande estilo ao iniciar alguma grande obra. E você deve se lembrar das pragas que Moisés lançou no Egito e da espetacular saída do povo de Deus caminhando através do mar aberto. Agora, quando o Filho de Deus vem ao mundo, essa vinda é acompanhada de sinais e milagres, como prenúncio do que será o reino de 1000 anos que Cristo estabelecerá neste mundo, nessa terra. Os judeus não percebiam que aquele que perdoara os pecados do paralítico para então curar sua paralisia era o mesmo Jeová do Salmo 103,
que diz assim: bendiga a Jeová a minha alma. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Ele manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Jeová é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Salmo 103, de 1 ao 12. Você perderá muito do entendimento dos evangelhos se não perceber que Jesus veio primeiramente para o seu povo de Israel. E também que nos evangelhos a igreja não existia ainda. Foi somente pela rejeição e condenação de Jesus que Deus cumpriu o seu plano de fazer dele o cordeiro do sacrifício definitivo pelo pecado. Assim, no futuro e depois que a igreja tiver sido arrebatada da terra, Deus salvará um remanescente de judeus e uma multidão de gentios para habitarem no reino terrestre de Cristo por 1000 anos. Esse sacrifício de Cristo, na cruz, foi a nova aliança que Deus fez com Israel, e não com a igreja, pois com a igreja Deus nunca tinha feito qualquer aliança. Como é que ia fazer uma nova? Mas agora os salvos desfrutam dos benefícios dessa nova aliança feita com Israel para habitarem não na terra como Israel habitará, e como as nações habitarão, mas nos céus. Existe mais uma lição importante na cura do paralítico do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E se você entendê-la, irá entender também a graça que primeiro perdoa pecados, para depois tirar o pecador da sua incapacidade de servir a Deus. O paralítico representa o pecador incapaz de ajudar a si mesmo e a outros. Porém, ao perdoá-lo e capacitá-lo, Deus mostra o que deseja de cada um que se reconhece incapaz e crê no Salvador, que é Jesus. E é o que nós vemos também, de uma maneira bem prática, no que Jesus faz com o traidor Levi, nesse capítulo. Traidor? Sim, traidor. Porque ele era um judeu trabalhando para o invasor romano. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Marcos 2, de 13 a 17. Levi é o mesmo Mateus que Deus usou depois para revelar que Jesus é rei e Messias de Israel, no evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Mateus. Se Levi oferecesse os seus serviços a uma editora para escrever a biografia do rei de Israel, teria sido sumariamente recusado. Quem iria contratar um traidor dos judeus para escrever sobre o líder máximo da população traída? Só isso já o desqualificava para a tarefa, mas, como fez com o paralítico, Deus iria qualificá-lo, perdoando os seus pecados e o capacitando para servi-lo. Quando os fariseus acusam Jesus de comer com publicanos e pecadores, eles têm razão. Ali está ele, Jesus, com Levi e os seus comparsas, o submundo da sociedade. Feche os olhos e tente imaginar Jesus comendo com políticos corruptos, traficantes, ladrões, prostitutas, pedófilos, viciados e toda a sorte de párias. Aquilo é um choque para os religiosos fariseus, mas foi para pecadores assumidos, gente assim, que Jesus veio. Pecadores declarados, assumidos, e não para os que se consideram justos, lavados e bem passados.
A menos que você se enxergue no meio daquela bandidagem toda, não é você que Jesus veio chamar. Você é bom demais para se considerar mal. Ele veio chamar pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, escreve Paulo em 1 Timóteo 1,15. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Isso está em Marcos 2,18. Aqueles que perguntaram isso, são discípulos de João Batista. Eles haviam aprendido a jejuar, mas aquilo que devia significar a abstinência das coisas que satisfazem os sentidos do corpo natural, parecia ter se transformado em motivo de orgulho, em motivo de distinção, de discriminação. Em outra passagem, Jesus alerta para o perigo do jejum e da oração quando praticados para ostentação e vanglória. Ele disse assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto, e seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, de 16 a 18. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus, o Senhor fala de outras coisas que deviam ser feitas sem alarde, como a caridade e a oração. Para elas havia uma recompensa vinda de Deus, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Isso está em Mateus 6, versículos 4, 6 e 18. Mas, para aqueles que praticavam essas coisas com o objetivo de se exibir, Jesus diz a eles também: eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Isso está em Mateus 2, 5 e 16. Este é um princípio que vale para toda boa obra que um cristão possa fazer. Se você a fizer com o intuito de ser visto, já terá recebido a sua recompensa, que foi ser visto pelos homens. Mas se você fizer apenas para Deus, então a recompensa virá dele somente. O jejum como mandamento aparece apenas no dia da expiação, em Levítico 23, 27, e com a expressão: afligireis as vossas almas. Deve ser esse o mesmo jejum mencionado por Paulo em Atos 27, 9, como sendo um período específico do calendário judaico, o calendário das festas e comemorações judaicas. Nas outras vezes, o jejum não aparece como mandamento, mas é uma iniciativa pessoal. Moisés, por exemplo, jejuou em Deuteronômio 9:18 por causa do pecado do povo. Josafá proclamou um jejum em 2 Crônicas 20, versículos 2 ao 3, porque estava prestes a ser atacado pelo inimigo. Os discípulos jejuaram em Atos 13, de 2 a 4, na dependência do Espírito Santo, que iria enviar Barnabé e Saulo na obra do Evangelho. E em Mateus 17, 21, Jesus avisou que alguns tipos de demônios só sairiam com oração e jejum. Você reparou que o jejum é evidência de aflição, ruína e dependência de Deus? Se for para isso que você pretende jejuar, siga adiante, mas não publique nas redes sociais. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.